Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, eu Sem Reação chegando pela sua TV Com. Prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta sexta-feira, ao vivo, falando para toda a Baixada Santista. Quero deixar aqui um abraço especial, carinhoso, ao meu amigo Luiz do Bar do Sargento. Hoje eu conversei com ele pela manhã e o Bar do Sargento tem Vivo lá na Cidade Náutica, lá no Bar do Sargento, a operadora é Vivo. Em breve nós também estaremos na Vivo, assinamos o contrato, a Vivo já esteve aí instalando os equipamentos, eu acredito que mais um pouco a TV Com também será transmitida pela operadora Vivo. Mas de qualquer maneira, aos meus amigos de São Vicente que frequentam o Bar do Sargento, os meus amigos de Cubatão, fica aqui o meu grande abraço a este lutador, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, que é o meu grande amigo Luiz do Bar do Sargento. Conhece o Bar do Sargento, Pastor Otávio? Não, ainda não. Lá na Cidade Náutica? Ainda não. Onde o senhor já é convidado. Conhece, reverendo Eu Milton? nunca fui, eu conheço de nome. De nome, sim. Meu pai frequentava. Ah! É um negócio antigo lá. Nossa, tradicional. é tradicional. E continua com a mesma simplicidade, viu? Sei. Ele é que fica na cozinha, é um ambiente bem agradável e a melhor casa de frutos do mar de todo o litoral paulista. Um abraço especial, meu amigo Luiz do Bar do Sargento. Olha, se você não estava preocupado, comece a ficar. Se você achou que estava tudo bem, comece a achar que não está. Pelo 5º mês consecutivo, o governo fechou negativo. Pelo 5º mês consecutivo. Ele gastou mais do que arrecadou. Desde o Plano Real, portanto, há 20 anos, que isso não acontecia. E só para que se tenha uma ideia, o déficit acumulado neste ano é superior a qualquer coisa que possa ser referência. Lembrando que só em setembro foram gastos a mais do que arrecadados pelo governo federal 20 bilhões e 400 milhões de reais. Isso quer dizer assim, para quem está em casa e não quer fazer conta, isso quer dizer mais ou menos o seguinte, que o senhor ganha 10 mil reais de salário por mês, que já é muito, um baita de um salário, mas o senhor gasta 40, 50 mil reais por mês. Quer dizer, são 3, 4 vezes mais o gasto do que você arrecada. A proporção não é essa, mas é para dar um impacto, né, do prejuízo que o Brasil está tendo nas contas públicas. Então fica aqui o registro. O programa de hoje está apenas começando. Eu tenho o pastor Otávio Augusto, da Congregação Luterana da Paz de São Vicente. Muito obrigado pela participação. Tenho também a presença do reverendo Milton, da Igreja Presbiteriana Jardim de Oração, e hoje, 31 de outubro, dia da Reforma Protestante. Eu perguntei para o reverendo Milton se era uma data de homenagem e de comemoração na Igreja Evangélica, e ele me disse que sim. É um momento de reflexão, é isso? É mais pela data... Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, é claro. Mais, Augusto... É claro, primeiro, deixa eu fazer aqui minha gratidão pelo convite, honroso convite, estar aqui conhecendo o pastor Otávio, né? Prazer é todo meu. Então, mas olha, deixa eu te falar uma coisa. Na igreja protestante, nas igrejas protestantes, as figuras, as pessoas, elas são colocadas num outro plano.
Então, a data, ela não pode ser comemorada a data de um santo e tal, mas o evento que Lutero encabeçou, que esse monge agustiniano, depois de ter todo aquele trabalho interior pelo Espírito de Deus, ele então é levado pelo Espírito de Deus a ter uma noção diferente de como a sua alma podia ter paz. Essa marca, nós temos como marca o dia que ele afixa as 95 teses, discordando sobretudo das indulgências nas portas lá de uma igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha. Esse é o ponto, 31 de outubro de 1517. Então, por isso que nós comemoramos o dia 31 como evento, não como pessoas. Sim, como evento, a simbologia daquele ato, né? Sim. Onde ele se coloca contra algumas posições da Igreja Católica, é isso exatamente? O que acontece é o seguinte, o Lutero ele ficou indignado quando, enviado pela Igreja Romana, um cardeal de nome Tetzel veio arrecadar dinheiro para a construção da famosa Basílica de São Pedro. E quanto à contribuição, nada demais, mas o argumento usado era a venda das indulgências. Eram documentos assinados pelo Papa que concediam a quem comprasse perdão de pecados, ou melhor, você estava no purgatório, se você comprasse um determinado documento, pagasse por ele, a sua alma, ela simplesmente, ou a alma de um ente querido que já tinha falecido, ela imediatamente saltava do purgatório e entrava no céu, era o dizer do Tetzel. E Lutero se indignou com isso, porque ele acreditava que o Papa ele não tinha esse poder segundo as Escrituras. De certa forma, uma troca um pouco... Boa tarde, Otávio. Tudo bem, Augusto? E o pastor Otávio, ele participa da congregação luterana da Paz de São Vicente. Eu queria que você aproveitasse a mesma pergunta que eu fiz para o reverendo Milton. Essa é um momento, então, de homenagem à data, ao ato simbólico. Primeiramente, boa tarde também, Augusto. Obrigado pelo convite. Um prazer também conhecer o reverendo Milton. Talvez ainda não seria essa questão, uma homenagem à data, mas também, quem sabe, a mensagem que a Reforma nos trouxe, que é uma mensagem que nós consideramos bíblica e que sempre teve na vida da igreja, mas que talvez em determinado momento ela ficou ali um pouco entulhada. Ela estava ali sob algumas outras questões, né? Como todos nós sabemos, quando nós estudamos a história da igreja, em alguns momentos, alguns papas, eles de uma forma perversa, egoísta, colocavam seus próprios interesses políticos, acima daquilo que prescrevia a palavra de Deus. E na época de Lutero era muito comum você não ter apenas a Bíblia como uma base de fé, mas os próprios dogmas, a vontade papal, a tradição e assim por diante. A gente precisa lembrar que a Reforma e tudo que aconteceu com Lutero, com Calvino e outros, ela teve uma implicação realmente bíblica, teológica, muito mais do que sociológica, um cisma, assim por diante. Porque, como mesmo o reverendo Milton falou, Lutero, que era um padre, ele estava ali com uma dúvida cruel de questão espiritual. Ele teve uma infância bastante bruta, bastante atribulada com seu pai, com seus professores. E o seu pai sempre quis que ele se formasse em direito, não em padre, assim por diante. Aí Lutero, em meio a uma tormenta lá, uma tempestade, ele fez um voto a Santa Ana, que era a santa dele, dizendo que ele entraria no mosteiro a fim de encontrar a própria salvação. Então Lutero era um padre piedoso que tentava cumprir todas as ordenanças da Igreja Católica e assim por diante, só que por mais que ele tentasse, ele nunca encontrava uma paz de espírito. Frequentemente ia se confessar e fazia ali uma listagem dos seus pecados e até os historiadores dizem que mal ele saía do confessionário, ele já se lembrava de outro pecado e isso lhe atormentava muito. Até dizem que na primeira missa que ele foi rezar, quando ele se deu conta que estava ali, né, diante do corpo e do sangue de Cristo,
ele ficou se perguntando como eu, um pecador miserável, estou aqui manuseando o corpo e sangue de Cristo. Isso muito lhe atormentava. E aí o conselheiro espiritual de Lutero lhe indicou para que ele lesse primeiramente os místicos, né? Que eram aquelas pessoas que já tinham uma interpretação, talvez assim, que a explicação da vida cristã estaria baseada no amor que temos a Deus. Só que mesmo aí, Lutero, ele via que o amor dele era imperfeito diante de Deus. Então ele sempre via um Deus que era muito punitivo, muito juiz e assim por diante. Só que Lutero, ele começou a estudar a Bíblia. E ele foi depois logo convidado para ser professor na faculdade de Erfurt, né, depois de Wittenberg também, como professor de Bíblia. E ele começou lecionando primeiro os Salmos, que ele havia aprendido a recitar na liturgia católica, assim por diante. E depois ele foi lecionar a carta de Paulo aos Romanos. E logo no começo da carta de Paulo aos Romanos, ali num versículo bíblico, ele leu que a justiça de Deus, ela se dava por meio do Evangelho, se cumpria no Evangelho. Só que essa questão de justiça, na visão de Lutero até então, sempre foi muito de lei, de punição, de condenação. Mas ele, meditando o que seria esse Evangelho, evangélico que significa uma boa notícia, né, uma boa nova. Aí então, depois de muitas orações e de lutas internas, ele se deu conta, não, peraí, essa justiça que se dá no Evangelho significa a justiça de Deus em Cristo, no Filho dele, que ele enviou ao mundo para que cumprisse em nosso lugar a justiça de Deus. Então, isso para ele assim, foi como uma grande descoberta que lhe ajudou a entender outras passagens da Escritura também. E isso, para ele foi de muito conforto, muito amparo e assim por diante, né? Então, quando nós lembramos da Reforma, acredito eu, nós queremos lembrar não Lutero, não a data, não um cisma, mas sim uma mensagem evangélica no sentido de perdão, de graça, de salvação, não por méritos humanos, até porque nós somos pecadores e Deus exige 100% da nossa perfeição e nós não conseguimos, mas algo que é presenteado a nós por meio de Cristo Jesus, que morreu lá na cruz e com seu santo e precioso sangue nos lavou de todo pecado. Eu acho que é por aí. Eu não sei se o reverendo Milton... Fica à vontade. Não, eu estou achando muito bonita a exposição e é exatamente isso. Essa ideia que Lutero teve, viu, Augusto, quando ele leu a primeira vez que o justo viverá pela fé... Isso ele leu na frente de uma... Bíblia. Não, na Bíblia. Ele leu em Romanos, no capítulo 1 de Romanos. Só uma coisa, esse momento do dia 31 de outubro, onde ele faz essa leitura, ele faz como um ato, não digo de protesto, mas... O dia 31 de outubro, a data é a data da afixação das teses nas portas, convidando as pessoas para debater. Por quê? Ele não fez isso de forma pública, foi público. Ele fez público, ele afixou 95 teses em que ele criticava o sistema... Corajoso naquela época, porque a igreja era uma instituição... poderosíssima. E vingativa. E outro, exércitos poderosos. Exércitos poderosos. Então, o que aconteceu foi que ele queria aproveitar, porque no dia 1º, as pessoas iam para a igreja. É dia de Todos os Santos. Todos os Santos, exatamente. Quando essa data do dia de Todos os Santos, na perspectiva protestante, não é dos santos católicos, que a gente intercede, que a gente pede por eles e tal. É dos santos porque, na perspectiva protestante, santo é aquele que Deus faz santo. Então, numa perspectiva até humana, eu sou santo, ele é santo, e no momento que você entrega a sua vida a Jesus Cristo, eu passo a ser santo. Você é santo. Não pelos seus méritos, mas santo no sentido mais profundo da palavra, que é separado com uma missão. Isso significa a palavra santo. Então, eu acredito que essa ideia, sobretudo que ele cita, que é a justiça de Deus se revela no Evangelho, porque a ideia que ele tinha, que Lutero tinha, era que Deus era um tomador de contas celestial, pronto para punir se você errasse. Isso que ele aprendeu, ter medo de Deus.
Não é Tanto temer. é que o nome tanto é que tem aquela frase, né? Temente a Deus, né? Não, mas o temente a Deus da Bíblia é que Não é de temor, de medo. Não, o temor Então, de Deus o temor de Deus é um misto. Não é ter medo de Deus. Temor de Deus é um misto de amor e reverência. É o mesmo sentimento que você tem pelo seu pai quando você era pequeno. Você teme, porque ele tem poder, mas você ama ao mesmo tempo. É diferente de ter apenas medo. É totalmente diferente. Então, a Bíblia fala assim, a justiça de Deus, é isso que eu queria, e que foi muito bem colocado pelo pastor Otávio, é que Deus, ele ficou irado com o nosso pecado, a ira divina. E ele satisfez a sua ira em Jesus. Ele cumpriu a justiça. Quando Jesus ali na cruz clama, Eli, Eli, lama sabachthani, ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Jesus havia enfrentado antes fome, sede, havia enfrentado traição, escárnio, vergonha e tudo aquilo. Tudo isso ele não abriu a boca. Mas a hora que o Pai vira o rosto, porque ele é feito pecado pelo meu pecado que estava nele, Deus virou, ele clama. Aí que foi cumprida a justiça. Entende? Essa a ideia que a gente tem que passar para as pessoas. Essa é a teologia reformada, que é Jesus pagando um preço que era eu que teria que pagar na cruz, para satisfazer a Deus. Por que eu sou salvo pela fé? Sou justificado, melhor dizendo, pela fé, salvo pela graça. Porque a fé é um instrumento que Deus me dá para eu poder receber esse favor não merecido de Deus, que é a graça de Deus, que eu obtenho através de Jesus. Essa é a teologia reformada. Muito bonito. Eu chego a me arrepiar quando também fiquei assim, emocionado aqui. Porque bom, eu já sou fã do reverendo Milton, ele sabe disso. Que bacana. O que implicaria, né? E o que Lutero ele traz de volta nessa questão? Acho que é bom lembrar também que esse processo de reforma já estava acontecendo até antes de Lutero, né? A própria rainha da Espanha, que era Isabel, que era depois lá a tia da Catarina de Aragão, se não me engano. Então ela já estava começando a implantar alguns processos de reforma na Igreja da Espanha, por exemplo. 100 anos antes, o João Rus também, né? E ele até sendo... Não, devem ter, durante um período, muitas pessoas tinham surgido contra as ideias, mas eram abafados, com certeza, ou mortos. Mortos, exatamente. O João Rus ele tinha um salvo-conduto, mas que foi violado, porque, enfim... Foi queimado, assim por diante. Foi queimado vivo. E aí acontece o seguinte, tudo culminou naquele momento ali de Lutero, né, e com a vinda da imprensa também, de Gutenberg. Sim. Então a proporção que se tomou as teses de Lutero, em pouco tempo a Europa toda já estava lendo e estava questionando. Obviamente que na Alemanha propriamente dita, que se sentiam oprimidos por Roma, assim por diante, todo um sentimento nacionalista surgiu para... Essa ideia da indulgência, Augusto, é interessante, né? E a gente vê replicando. Está na hora do intervalo? Não. Eu ia ler aqui só. Eu ia fazer uma pergunta para o senhor. Não, mas eu quero só falar essa. Eu ia fazer uma pergunta para o senhor, mas eu quero que... Porque você fica animado, a gente também. Eu tô aqui, pô. Mas olha, essa questão da indulgência... porque é isso que eu ia lhe dizer. Esse foi um dos principais pontos. Ele era contra o pagamento de penitências e indulgências. A indulgência era aquilo que você falou. Então, para não ir para o... Mas é interessante, porque se Lutero fosse hoje, com todo o respeito que tenho, algumas igrejas evangélicas ou neopentecostais estão replicando exatamente os erros que Lutero se levantou. Lutero, numa das teses, se não me engano, 66, 67, 68, ele fala o seguinte, que o evangelho é como uma rede que pegava e procurava alcançar e tem alcançado os homens de bem. E as indulgências eram redes que buscavam alcançar os bens dos homens.
Então, é uma coisa muito atual, porque você vai numa determinada igreja que vê a questão da teologia da prosperidade, você entra na igreja, eles não estão preocupados com a sua alma, mas com a sua carteira. Isso é uma vergonha para nós, os evangélicos. Mutatis mutandis também, dentro da Igreja Católica, tem questões financeiras sérias, quando se cobra uma missa, um batizado, um casamento, mas não nessa proporção, né, de tornar os pastores milionários, ricos, e ficam andando de avião, essa coisa toda, né? Eu falo isso com muita tranquilidade. No caso da Igreja Católica, acho que quem fica rico é a instituição, não é? Tanto que é uma... Primeiro que não casa, não tem herdeiro. Não tem herdeiro. E segundo que também se fazem, entre aspas, um voto de pobreza, né? Geralmente... Você sabe que eu critiquei isso? Critiquei não, quem sou eu para criticar, mas eu fiz aqui um comentário, eu acho que nos dias de hoje, no momento de hoje, não dá para entender por exemplo, o padre... Eu não sei se na Igreja Luterana tem o voto de castidade. Não dá para entender, reverendo Milton. Nos dias de hoje, por mais que com a informação, com a rapidez que as coisas acontecem, eu não consigo entender o voto de castidade. Aí penso eu que você tem esse grande número de problemas de ordem de pedofilia, de homossexualismo, né, dentro da Igreja Católica, em razão talvez dessa repressão porque, veja, o padre, não é, o sacerdote católico, ele é igual a nós, não é? Deve enfrentar os mesmos problemas, não é? Que todos nós enfrentamos. Então, é uma briga constante, né? O cara acorda de manhã com um conflito interno. Né? Augustus, vamos ser aqui bem transparentes até para os seus telespectadores. Não é o casamento que nos exime das tentações. A gente é casado e mesmo assim a Bíblia ensina que ser tentado não é pecado. O que é pecado é ceder à tentação. Jesus foi tentado. Então, tentação não é pecado. Mas eu queria voltar um pouquinho só para falar da indulgência. Porque é um tema hoje. Eu cortei o senhor, desculpa. Não, está ótimo. Mas a indulgência é interessante. Imagine você e eu, você é uma pessoa muito melhor do que eu, na vida, na caridade, nas coisas boas, um coração bom, e você morre. Só que, quando você morre, a sua bondade suplanta o score necessário para você entrar direto no céu. Sobra bondade. O que a igreja, na época, ela entendia era o seguinte, que ela teria a capacidade de administrar essas coisas boas que sobraram de você e colocar a meu favor, porque eu morri, mas não era tão bom. Então, aquela assinatura é isso. Tira pela média. Exatamente. Ele pega um pouquinho seu e coloca a meu favor. Entende? Isso eram as indulgências dos santos. Então, a igreja se declarava poderosa o suficiente para administrar, para alocar a bênção ou as virtudes de um santo que morreu e que sobrou, e para colocar em lugar de um lá como eu, por exemplo, que estava devendo ainda, queria ter que penar no purgatório. Então ele alocava através de quê? De um sacrifício, de um ente querido, através do dinheiro, da compra. Então é isso que revoltou, deixou indignado acho que o coração. Eu ainda acho que ele foi corajoso, né? Eu imagino que ele não deva ter enfrentado nesse momento de desagrado que ele teve. Lutero, ele assim, como acho que um alemão, o estilo de Lutero é muito grosso, né? Lutero, ele não era um teólogo catedrático, ele era um pastor. Então, com a medida em que ele se convencia, talvez, de um desígnio, de um propósito de Deus, ele ia até o final. E teve um momento, Lutero, primeiramente, ele nunca quis sair da Igreja Católica, essa é a verdade. Ele queria trazer para um debate baseado na Bíblia. Tanto que o movimento é reforma. Exatamente. E não cisma.
Acontece que o Papa Leão X, depois que ele não conseguiu... Tem toda uma questão política por trás, né? Ali na questão alemã, no Império Alemão, saiu um imperador e na visão do Papa Leão, ele queria que o imperador Carlos V tomasse posse, ou Carlos I, agora não lembro. E esse, aliás, Carlos V, e esse ele era o Frederico o Sábio. Ele queria que Frederico o Sábio ele tomasse conta do Império Alemão. E como Frederico apoiava Lutero, ele era uma pessoa muito justa, e no sentido assim, não que apoiasse Lutero, mas não queria condená-lo sem um julgamento correto, assim por diante, ele apaziguou um pouquinho os ânimos, e com isso Lutero conseguiu se firmar mais, os teólogos começaram a entender o propósito da reforma, e assim por diante. Costas quentes. Quando o príncipe Frederico o Sábio não conseguiu ser eleito, aí novamente o Papa Leão X reinvestiu contra Lutero e mandou uma bula papal, né, de excomunhão. E aí, nesse momento, Lutero, quando lê a bula, que ele, em vez de queimar os seus livros, como recomendava a bula, né, ele queimou a bula papal. E a partir desse momento ele rompeu com Roma. Depois ele é chamado para uma outra dieta que chamavam, né, dieta de Worms ou Worms. E nesse momento, já diante dos príncipes e também dos teólogos da igreja, ele foi pressionado a negar os seus escritos e a queimá-los, né? E ele pediu um dia de tempo, ele orou, e ele retornou lá para o edito e disse para eles o seguinte: olha, se vocês me convencerem pela palavra de Deus e pela minha consciência, eu boto fogo em tudo. Mas eu, infelizmente, não posso fazer isso. Né? Minha consciência não permite, e que Deus me ajude. Ele falou, então Lutero ele tinha esse traço, essa personalidade, mas assim, muitos momentos... Quantos anos ele tinha quando... 1517, ele nasceu em 83, ele teria 30... 17 mais... 17, 34 anos, né? Jovem, né? Ele começou a dar aula com 22, 23 anos, né? A formação dele sempre foi... Uma das coisas que Lutero fez também foi traduzir a Bíblia, né? Pelo seu incentivo, para o alemão comum. Exato. Então, em vez as pessoas... Mas não tinha a Bíblia. Não foi por obrigação? Não. Ele, inclusive, ele foi criticado por isso. O caso dele... Aí ele foi excomungado em 1520 pelo Papa Leão X, ou Leão X. Devido a esses acontecimentos, Lutero, temendo a morte, ficou exilado na Alemanha, né? E durante esse período trabalhou na tradução da Bíblia para o alemão, que resultou na impressão do Novo Testamento em setembro de 1522. Gutenberg, o primeiro livro impresso no mundo foi a Bíblia. Foi a Bíblia, é verdade. E o legal disso é que o Lutero se camuflou de Príncipe Jorge, né? Ele deixou a barba crescer, ele estava jurado de morte, né? Os caras iam querer pegar ele, né? Aí quando ele estava trabalhando na tradução, e ele queria que a Bíblia, o povo tivesse acesso à Bíblia, né? Então, quando ele queria trazer por exemplo, a palavra carne do grego, ele ia lá no açougue e perguntava para o açougueiro, como é que você entende carne? Qual a palavra que você usa? Porque o alemão também tem vários dialetos e assim por diante, né? Aí ele traduz, ele coloca a Bíblia para o povo. E isso é um legado da Reforma também, né? Lutero, ao colocar a palavra de Deus para o povo e dizer, olha, essa aqui, vocês podem ter acesso a ela sem a interferência de um sacerdote, assim por diante. A gente chama isso da doutrina do sacerdote individual ou universal, né? Ou seja, você pode chegar ao trono da graça de Deus porque Cristo ele abriu o véu lá diante de Deus. Você pode, pela fé, se chegar a Deus. Então, pela palavra, Lutero, diretamente, ele educa a fé do povo cristão, e ajuda também, contribui para o povo alemão, para o seu desenvolvimento e assim por diante. Coloca como o primeiro livro impresso do mundo, né, a Bíblia. A partir daí é que, se você tem um livro de referência, Sociologia, escrito por um marco na sociologia mundial, que é Max Weber, que fala sobre
o protestantismo, o espírito do capitalismo, e ele faz, entre as suas pesquisas, uma referência com os países da sua época que tinham entrado pelo caminho do protestantismo e outros que tiveram e permaneceram sob o domínio de Roma. E ele mostra claramente o desenvolvimento de países como a Alemanha, a Suíça, os Estados Unidos e por aí vai, né? Enquanto que outros Estados países... Unidos acho que é uma grande referência, porque tem uma idade muito próxima do Brasil, né? Verdade. Então, você sabe que os puritanos, aí entra a visão mais calvinista mesmo, quando eles fogem da Europa e desembarcam nas costas da América do Norte, e depois vão surgir as 13 colônias, ali então eles fundam a nação americana sobre os auspícios de uma visão calvinista, puritana e protestante. 3 universidades eram referências, que depois foram fundadas. Harvard, Princeton e Yale. São 3 universidades que ainda hoje elas estão aí bem na vanguarda da vida acadêmica mundial e americana sobretudo, foram essas, e entre outras. Por quê? Porque para o protestante é importante que o fiel, entre aspas, ele saiba ler, para ele poder ter acesso às escrituras. Não é uma coisa que eles falam para você, foi o fulano, o pastor, o padre que me falou. Não. Cada um vai ver na Bíblia se a coisa é daquele jeito mesmo, ou não. Se não é, eu discordo. Não dá para acreditar, ficar... É uma referência a uns crentes que haviam numa cidade lá. Tem que ser Bereia. próspero, né? A ideia é que você possa ser próspero, né? O Weber, ele faz exatamente essa para ele põe a culpa do capitalismo mais selvagem sobre os calvinistas, mais particularmente. Mas aí ele entra por uma linha que é bem discutível, né? Mas ele fala sobre juros, quando Calvino fala e estabelece juros, mas faltou a ele um exame mais acurado, porque Calvino sempre falou de juros, mas ele falava assim: você tem um negócio, e esse seu negócio está prosperando, você pede a mim dinheiro, olha, Milton, eu vou aplicar, eu vou ganhar 100, então você vai ganhar 100, não custa nada, você dá 10 para mim. Então ele achava justo você pagar juro para mim. Mas ele fala claramente, Calvino, por exemplo, que é pouco divulgado, por isso que eu estou citando, que quando alguém, por exemplo, você vem para mim, Milton, eu estou com um problema de doença, você me empresta? Eu te empresto. Aí ele diz, jamais pode ser cobrado juro. Isso está claro. Quer dizer, o que separa bem a questão da prosperidade, né? Você precisa do dinheiro para prosperar, não é para melhorar. É diferente. Não é o capitalismo selvagem. Não é o que hoje em dia é o que acontece. Ontem o cheque especial atingiu a marca o maior valor da história do país e, sem dúvida nenhuma, da história do mundo, né? Porque nós temos os juros mais altos do mundo. Ontem, depois do Banco Central se reunir e passar a Selic para 11,50, o bicho pegou. Nós vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200.
Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, só fazendo aqui uma correção, eu falei 11.50, 11.25, o trauma é o mesmo. Mandando um abraço especial meus amigos da OSAN, 3228-8000, acesse o site www.osan.com.br. Quem nos apoia também, o restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. E aos meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária, o Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Hoje com a presença do pastor Otávio Augusto, da Congregação Luterana da Paz de São Vicente, e também o reverendo Milton, da Igreja Presbiteriana Jardim de Oração. Reverendo Milton, os evangélicos prestam suas homenagens aos mortos e finados? É reconhecido esse dia? Olha, eu falo pela nossa igreja lá, presbiteriana, o tipo de referência ou de reverência é o tipo mais fora do aspecto espiritual. Não há, por exemplo, um culto pela intercessão das almas de quem já morreu, que nós não cremos que seja uma prática biblicamente válida, o ponto de vista meu e do Lutero. Por isso que ele levantou-se. Então é impossível mudar o estado de alguém que já morreu. É isso que a Bíblia ensina e que Lutero deu a vida por isso. Mas nós temos naturalmente visitação e aí entra a questão social e cultural dos crentes da nossa igreja que vão eventualmente fazer uma visita a um dos cemitérios da cidade, né? Cuidar lá da campa e tal, mas fora essa condição de intercessão ou coisa do tipo. Semelhantemente, nós não temos nenhum tipo... Por exemplo, se falece alguém da igreja, no culto nós oramos pela família para que Deus console, mas a gente deixa claro que aquela pessoa que faleceu, a vida dela já está decidida, mas já não há mais... Desculpa, posso tumultuar? Pode. Claro, vamos lá. Mas não tem um sentimento de que aquela pessoa, quando ela morre, ela possa estar passando ali o fluido dela, possa estar enfrentando algum tipo... Ela precisa de oração? Isso não passa por isso? Morreu, acabou. Biblicamente falando, a gente pode lembrar de alguns textos. Por exemplo, Jesus, quando estava na cruz, e ali do lado dele tinha um ladrão, né, que certamente não tinha sido uma pessoa muito boa, moralmente falando, naquele momento se arrependeu, né, e ele falou: olha, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso, né, ou enfim,
na vida eterna. E Jesus olhou para ele e falou assim, não, tu vai estar comigo hoje mesmo no paraíso, né? Então, uma referência de que não tinha um estado intermediário. A Bíblia nunca cita que há um meio termo entre o céu e o inferno. Ela fala de céu e fala também de inferno. Tem a parábola do rico e do Lázaro, né? Embora seja uma parábola, mas ela ajuda a ilustrar. Havia o rico e o Lázaro, que era um pobre, e os dois morreram. E não era porque Lázaro era pobre que foi para o céu e o rico que era rico foi para o inferno, nada disso. Mas, enfim, o rico foi para o inferno e Lázaro foi para o céu. E o rico que estava no inferno, ele olha lá para Abraão e fala assim, por favor, né, dá um pouquinho de água aqui, está muito ruim de viver aqui, manda que Lázaro venha aqui. E ali deixa claro que é impossível os que estão aí virem para cá e vice-versa. Aí novamente o rico fala assim, não, então pede que alguém ressuscite e vá falar para os meus parentes, né, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Aí Abraão fala assim, olha, eles têm Moisés e os profetas, ou seja, tem a palavra de Deus aqui para mostrar. Se eles não acreditarem na palavra, tampouco vão acreditar se alguém ressuscitar e for falar com eles. Então o que nós ensinamos e pregamos? Nós vivemos no tempo que a gente chama da graça, o tempo da oportunidade. É por isso que nós pregamos o Evangelho, na determinação de Jesus, né? Vão por todo mundo, preguem o Evangelho. E esse Evangelho, como fala lá na própria carta de Romanos, é o poder de Deus para a salvação de todo que nele crê. E a palavra poder, que é dinamis no grego, a gente vê que é algo que vem dinamite por aí, é algo que realmente pode mudar o coração da pessoa. Enquanto ela está aqui, ela tem a oportunidade de ouvir, se arrepender e confiar nessa graça, nesse Jesus, como seu único e suficiente Salvador. O que acontece é que as pessoas, elas não querem saber de Deus na sua vida, e aí depois que morrem, elas veem um desespero. E o sepultamento, quando a gente faz um sepultamento, pelo menos nas pregações que eu faço, eu acho que é um bom sermão para as pessoas refletirem sobre a sua vida, de que elas também vão morrer. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, ou seja, todos vão morrer, mas ela também afirma que o dom, que o presente gratuito de Deus é a salvação de Cristo Jesus, é a vida eterna. Então, nós pregamos o Evangelho e anunciamos assim, olha, as pessoas precisam se arrepender enquanto vivas, depois que morrem, a Bíblia não dá possibilidade de nenhum ajustamento. Então é inútil, biblicamente falando, você, num culto ou numa missa, você orar pelos mortos. Eles já estão, a sua vida espiritual já está decidida, né? Já está decidida. Isso que é difícil, né? Porque senão você sendo um cara rico, você apronta bastante aqui e deixa uma fundação para fazer caridade de intenção da sua alma. E compra um monte de indulgência. E compra um monte de indulgência, né? Ou contrata alguém e fala, olha, vai ter a única coisa que eu quero é que você passe o resto, pelo menos 2 dias da semana, você vai fazer oração intensa pela minha alma. Então, você vê que isso não tem cabimento numa lógica mais simples, né? Quer dizer, a pessoa, ela de forma assim mais dura, ela paga pelo que ela faz. Hoje é o dia da salvação, a Bíblia diz. Enquanto você tem vida, você tem que tomar uma posição diante de Deus, né? E a fé é um dom de Deus, não vem da gente. A Bíblia fala que a condição de crer em Deus, na palavra de Deus, é um presente. Você não adquire. Você adquire, não é autogerada. A fé, ela não é autogerada, porque se fosse autogerada, eu tenho fé e você não, digamos, ou vice-versa. Então, eu sou melhor do que você. Então, você salva pelas obras e não pela fé, porque é uma coisa que nasceu em mim. A fé, Paulo fala em Efésios capítulo 2, verso 8, é um dom de Deus, é um presente de Deus. E isso torna a gente numa condição bem estranha aos olhos de Deus, porque muita gente gostaria de crer e não consegue. Aí eu não discuto, porque passa para outro departamento. Mas eu quero falar só mais uma coisinha. Quando a gente fala no Evangelho, a palavra Evangelho é composta de 2 palavras gregas. Eu, que é bom, boas, novas. Angélio é de angelos, que é mensageiro. Boas novas. Mas o Evangelho, ele embutido nele, tem
uma hora que são más notícias. Não são só boas notícias. Porque o Evangelho são boas novas. E as pessoas geralmente só conhecem as boas novas. Mas embutido no Evangelho existem as más notícias, que dizem a respeito do homem. Você é pecador, você vai para o inferno e você vai morrer. Esse é o lado ruim do Evangelho. Porque aí você pode entender por você que... é pecador, você vai morrer e vai para o inferno. Vai pro inferno. Naturalmente falando, né? Naturalmente Não, falando. Né? Então, ora, diante disso, me deu uma boa notícia. Deus mandou do céu seu filho para morrer em seu lugar. Essa é a boa notícia. Se você só fala do lado de lá, fala, ele veio porque ele quis, eu não tenho nada com isso. Né? E, enfim, você não consegue compreender na lógica por que Jesus é Salvador. Salvador de quê? De quem? Né? Então é por isso que o Evangelho tem que ser pregado na sua inteireza. Foi isso que Lutero compreendeu. A justiça de Deus. Qual justiça? Que viria sobre mim. Deus ia me punir. Só que ele pune o Jesus, que é o bode expiatório, entre aspas. Ele que faz a expiação do meu pecado, expiação com X, que tomou o meu lugar. Né? Eu fui falar essa semana numa faculdade, mas antes, desculpa eu estar tomando aqui o tempo todo, viu, Otávio? Nada, não, também, tá viu? Perfeito. Eu fui falar lá, eu falei, entre outras coisas, um curso de Direito, eu falei que Jesus, ele era um advogado incomparável. E uma das teses que eu levantei, por que ele era incomparável, é que todo advogado, você contrata, ele vai te defender e vai realçar a sua inocência diante do juiz. Jesus chega e fala, não, ele é culpado. Ele realça a sua culpa. Jesus não fala que você é bom, ele fala que você é pecador. Mas aí, em segundo lugar, entra ele e faz o que nenhum outro advogado fez. Diante da pena, ele fala, bom, agora eu cumpro a pena pelo Augusto. E vai lá e paga a pena. Mesma coisa que um advogado fala, esse meu cliente de fato me matou, é um assassino, mas eu vou e quero ficar preso no lugar dele. Tá certo? Então, é isso que Jesus veio fazer, para que a gente possa compreender na sua profundidade todo esse conteúdo da reforma. Perfeito. Você me fez lembrar as palavras de Isaías. É interessante como Isaías, tantos anos antes de Jesus, ele pinta um quadro do sofrimento dele, né? O servo sofredor. E aí fala lá que o juízo de Deus, né? O moeu, usa então palavras tão profundas. Então, Deus que não... Tem um versículo que eu gosto muito que fala assim, se Deus ele não poupou o seu próprio filho, porventura então ele não vai nos dar todas as coisas, ele nos deu o seu filho, então ele vai nos dar todas as bênçãos que advêm também desse seu filho, né? E puxando agora para um outro lado, com relação à herança da reforma, que foi comentado antes do intervalo, se as congregações evangélicas hoje comemoram a reforma. E nós sabemos que muitas não comemoram, muitas nem lembram. Talvez estão mais cientes do Halloween. Existem por causa da reforma. E não comemoram. Eu como luterano, talvez até porque a gente não seja tão assim marqueteiro, como luterano, às vezes eu falo, sou pastor luterano, eles, luterano, quem foi, né? Que igreja é essa? Nunca ouvi falar. Aí eu pergunto, você já ouviu falar em Martinho Lutero? Aquele que, né, fez a reforma, protestante. Daí alguns já começam a lembrar, né? Mas uma das heranças da reforma, que é com relação ao conhecimento bíblico, ele vem mudar toda a história da nossa maneira de ver Deus e da nossa fé também. Nós vivemos num país que é considerado católico, né, e que tem muitos seguidores, mas o que a gente vê na prática é um analfabetismo bíblico. As pessoas não leem a Bíblia, né? E até mesmo no meio evangélico, a gente vê pessoas que elas dão muito mais importância para o seu pastor. Ao que o pastor fala, que tem a ver com o que o reverendo Milton falou, do camarada saber ler, para que ele possa ele mesmo interpretar o que está na Bíblia. Perfeitamente. Né? E o que acontece? Hoje em dia tem acontecido muito essas famosas revelações, né? Então são pastores, bispos, apóstolos, eles se autodenominam cada coisa, né?
e vem com revelações, interpretações, geralmente a respeito da vida pessoal dos fiéis, né? Como se isso fosse mudar toda a sua vida. E isso aprisiona essas pessoas, né? E elas não leem mais a Bíblia, elas não têm nem o trabalho de ver, peraí, como fizeram os bereianos, né? Onde é que está escrito isso? O pessoal de Bereia, que era um povo que foi evangelizado por Paulo e também outros apóstolos, quando os apóstolos chegaram para pregar o Evangelho, eles queriam saber onde é que está escrito isso. Então a reforma ela vem nos ajudar nesse sentido. A Bíblia está à disposição e ela, como palavra de Deus, é a verdade que liberta. Você lembra que uma coisa, hoje em dia, algumas igrejas chamadas neopentecostais, elas estão introduzindo no culto figuras e formas e até liturgias que mais se assemelham à ideia de religiões místicas brasileiras, porque o brasileiro é um povo místico, do que propriamente o que está na Bíblia. Exatamente. Claro que você vai encontrar na Bíblia. Por exemplo, a desobsessão. Eu vejo lá sessões de desobsessão. E o Espiritismo tem isso, em alguns segmentos do Espiritismo tem. O kardecista trabalha isso, a Umbanda trabalha isso, o Candomblé trabalha isso, a obsessão. Isso faz parte a Bíblia fala sobre... Não, a Bíblia fala mas faz sobre, parte da... Na minha liturgia eu não tenho. Eu já tive, aí eu vou caminhar. Você já deve ter visto isso nas... Já vi na outra igreja. Mas eu já tive experiência. Outro dia tem um comercial que passa, a pessoa tá lá, parece um monstro, né? E os caras tentando... eu já tive uma experiência... Sem críticas, apenas comentando, né? Eu já tive. Nossa igreja é uma igreja de uma linha tradicional, mais os pentecostais, mas eu creio na possessão demoníaca. A Bíblia é clara sobre isso. Exato. Mas não faz parte da nossa liturgia de culto esse momento de, eventualmente, expulsão de demônios. Mas eu tive poucos, nos meus 32 anos de ministério pastoral, eu tive aí 2 ou 3 casos. Eu tive um aqui, eu vim com um médico aqui, uma moça, isso há alguns anos atrás, já fazem 12 anos, ela se atirou aqui na água com os filhos, e ela engoliu muita água, queria se matar. Aí era um médico aqui, hoje está em São Paulo, da nossa igreja, falou: pastor, a mulher tentou se matar, você não vai lá orar por ela? Eu falei: claro que eu vou. Lógico. Aí eu vim aí. Ela estava em coma, tinha engolido água e tal. Aí no momento lá, é um caso que eu conto e publicamente, porque eu vivi isso. Aí ela em coma, eu comecei a orar, ela abriu o olho, puxou um negócio, falou: o que você quer com ela? Ela é minha. Calma que eu estou ficando arrepiado. Não, mas você está brincando. Não, foi aqui. Beneficência. Só estou falando isso. Eu acredito que é você que está falando. Eu sou um pastor. É o senhor que está falando. Eu sou um pastor tradicional. Eu não ando. Se eu sei que o demônio está ali, eu quero ir para lá. Eu não fico invocando demônio. Mas essa foi uma experiência que marcou a minha vida e me dá muito respeito. Eu sei que eu vejo aí entrevista com o diabo, dá ibope com o diabo, o camarada vai lá: demônio, de onde você vem? Não sei o que você quer. Aquilo lá para mim, com todo o respeito que tenho, mas eu acho que tem muito de teatro naquilo. Mas que esse caso pontual é grave, porque ela estava em coma, então fatalmente ela não estava... Eu não vou nem citar o nome dele, mas não, e o médico viu? O médico estava comigo. Deve ter ficado... Ele ficou bem abalado. Mas ele era um homem cristão. Agora, é importante deixar, a pessoa ela está inconsciente, isso é diferente às vezes. Tem um nome quando a pessoa confunde a questão nas religiões que tem a espiritualidade, a pessoa, nimismo, eu não vou me recordar, mas quando ela mistura, né, a realidade com na crença espírita, né, quando a pessoa ela acha que está lá recebendo algum tipo de espírito e na verdade ela mesmo se enganando. Eu acho que assim, biblicamente falando, a gente não pode negar que há possessões, né? Talvez não do modo como... Quando a gente vê possessões biblicamente falando, a gente vê muito na época de Cristo. Obviamente o diabo tentando interromper
a missão de Cristo, que era salvar a humanidade, no começo da igreja cristã e assim por diante. O que a Bíblia nunca autoriza é que nós, com relação aos milagres de Deus, é que nós marquemos dia e horário. Isso é uma coisa que não está no nosso poder. Essa palavra eu desconheço, eu determino em nome do Senhor, eu não conheço essa palavra, biblicamente falando, né? Como se o poder tivesse em mim, eu como um servo... Como se fosse um representante autorizado. Então, assim, eu também acho exagerado. O que nós devemos pregar, e isso Cristo que nos manda, é o Evangelho. É o Evangelho que é o poder para a salvação de todo que nele crê. Jesus Cristo, quando estava lá no jardim do Getsemane, pronto para ser entregue, sofrendo, quando foi traído, antes vinham os guardas para prendê-lo, e ele sofrendo ali, ele diz assim para o Pai: Pai, se for possível, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não faça a minha vontade, mas a tua. Entendeu? Ele não determinou. Se ele não determinou... A própria oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Cristo nos ensinou isso, né? Então Deus, ele pode fazer milagres? Pode. E ele faz, até quando nós nem percebemos isso, né? Mas ele faz quando e onde ele quer, para a honra e glória dele. Com a determinação dele. Verdade. Reverendo, e o senhor fez o quê? Que eu fiz? Na hora. Você quer saber o segundo capítulo? Começou um tipo de uma agitação dentro da UTI. Aí vieram alguns enfermeiros e tinha um outro médico, e aí eles pediram para eu sair do recinto e me tiraram dali. Eu não sei o que aconteceu depois. Que coisa, né? Eu saí do recinto, né? E saí de lá, mas mesmo assim eu orei com ela. Antes de sair eu orei, se acalmou, mas esse médico, ele ficou muito, muito admirado do que aconteceu. São as coisas, né? Não são explicadas, são as coisas da vida não é tudo que é explicável. Nem tudo é explicável. Acho que nós não sabemos de tudo, né? Não nos dá o direito de conhecer tudo, né? Ainda tem muita coisa para... Pastor Otávio, muito obrigado pela participação, viu? Eu que agradeço. Fiquei muito feliz aqui da sua visita. Obrigado. Um forte abraço, viu? Muito obrigado. Reverendo Milton, muito obrigado pela participação também, viu? Um grande abraço à sua esposa. Obrigado. Nossa digna representante ali na Câmara. Obrigado. Que Deus dê ela paz e direção sempre. Sempre importante serenidade, né? Serenidade é tudo. Eu vi esses dias uma discussão no trânsito, né? O cara quebrou o vidro lá, o advogado brigou, não sei o quê, pelo espelho retrovisor. Aí eu fiquei pensando depois, não vamos nem falar do desgaste moral, mas o tempo, né? Porque aí estiveram aqui na polícia técnica e levaram, um perdeu um dia, outro perdeu outro dia, e acho que é mais barato indenizar. 15 segundos que ele pudesse esperar, o outro passava. Não é? Perderam, fora o desgaste. E hoje, nos dias de hoje, todo mundo anda nessa loucura, né, da vida, que é impressionante. Muito obrigado a você, telespectador. Nós estamos indo embora, mas voltamos na segunda-feira, às 1h15 da tarde, direto aqui dos estúdios da TV Com. Um forte abraço, muito obrigado pela audiência. Até lá, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.